Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui dando início ao nosso podcast super especial. Vamos falar um pouco do nosso roteiro da Rota dos Vinhos Sul-Africanos. E esse roteiro é um roteiro que a gente vai fazer, que é um grupo que a gente vai fazer agora no período de 27 de setembro a 7 de outubro. Estamos aqui com dois convidados muito especiais. Inicialmente eu sou o Hernon, sou gerente-geral da Oikos Travel, tenho mais de 30 anos no turismo, passando por companhias aéreas, por empresas de emissão de passagens, e agora estou aqui na Oikos. E estou aqui com dois convidados super especiais. Estou aqui com a Ivana Macedo, tudo bem? Que é uma sommelier, e com o Felipe Bezerra, diretor da Oikos Travel. Em primeiro lugar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho um pouco de vocês, assim, da carreira de vocês, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Começo eu? Sim, Ivana, por favor. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né? Assim, a Oikos é uma referência, né, em Minas Gerais, até mais que isso, né, pelos roteiros assim ousados, criativos, né? E eu fiquei muito feliz com essa parceria, né, de poder estar com esse roteiro da Rota dos Vinhos, juntamente com a Oikos. E eu queria, né, dizer o seguinte: eu sou uma apaixonada por vinícolas e vinhos, né, como diz meu Instagram. Mas eu cheguei nesse mundo dos vinhos através da minha profissão, né? Eu atualmente trabalho numa rede, né, de supermercados como gerente da qualidade, que é o Verde Mar. Todo mundo que me conhece sabe disso, já estou lá há mais de 15 anos. E aí eu fui começando a me inteirar muito dessa parte de vinhos e fui me apaixonando. E com isso, né, eu sempre gostei muito de montar roteiros, e aí montei roteiros, montava sempre para os meus amigos, era uma coisa assim bem informal, né? Então eu montava roteiros para os amigos, eu quero conhecer tal vinícola, eu já visitei, sei lá, mais de 200 vinícolas, enfim. E aí, por isso tudo, eu fui fazer o curso de sommelier na ABS Minas, que é a Associação Brasileira de Sommelier. E aí, né, tudo foi combinando, participando de muitas confrarias, de muitos encontros de vinhos. De uns anos para cá eu só viajo se tiver vinícola no roteiro. E aí essas coisas todas foram, né, me impulsionando cada vez mais para esse lado. Então esse hobby, né, que eu tenho de conhecer vinícolas virou aí um hobby elaborado, e aí agora montando esses grupos de viagens, né? Já tivemos alguns grupos, né? Tivemos grupo aí, ano passado nós tivemos grupos pelo Brasil mesmo, fomos a São Roque, Espírito Santo do Pinhal, que tem vinícolas incríveis. Fomos, né, recentemente pro Chile, eu levei um grupo aí de quase 20 pessoas. Estamos agora sábado indo para Mendoza e finalmente vou repetir a viagem da África do Sul, em setembro, né, que eu já estive lá em 2023. Então, essa na verdade, uma coisa puxa a outra, né? Eu sempre participei de aulas de gastronomia, eu sempre curti muito essas coisas, muito também pelo meu trabalho. Então, gastronomia com vinho se encontram e as pessoas se encaixam, e aí isso foi muito natural, sabe? Então, eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar com vocês aqui. Muito, né? Interessante. Essa combinação de gastronomia com viagens e vinhos com viagens é uma combinação muito interessante, né? A gente está tendo muita procura, isso, né? Cada vez mais das pessoas quererem viajar e combinar gastronomia, enogastronomia, isso, né? Que é a enoturismo, né? Que é a viagem combinando com vinhos. Felipe, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Oikos também, sobre os nossos grupos, as nossas viagens que você faz e como isso está relacionado com vinhos, né? Claro. Olá, pessoal. Ivana, Hernon, muito prazer estar aqui com vocês. Falando de algo que eu adoro, né? Assim, antes de ser um profissional de turismo, eu sou um apaixonado por viagens também e fiz disso a minha vida, né? Esse ano a Oikos completa 23 anos de operações e sempre com esse foco em destinos exóticos, roteiros de natureza, viagens de descobrimento, viagens com propósitos. E sou um apaixonado pelo continente africano, já estive na África algumas vezes, a África do Sul também, estou indo agora para Tanzânia, já subi a Montanha dos Gorilas, já fui para o Quênia, enfim. E quando o projeto veio até mim, assim, eu fiquei muito empolgado, assim, porque era uma coisa que eu já tinha muita vontade de trabalhar mais a fundo, que são os vinhedos sul-africanos. Já tive a oportunidade de conhecer a região vinícola algumas vezes de Cape Town e fazer esse mergulho mais a fundo foi maravilhoso, assim, porque além do desafio, né, a gente tem que
trazer experiências que fazem sentido mesmo, que fazem sentido do ponto de vista logístico, do ponto de vista gastronômico, né? Como que a gente vai combinar, onde que a gente vai almoçar e qual almoço que vai ser harmonizado. E montar essa agenda foi incrível, porque, além de tudo, serviu como um grande laboratório pessoal, assim, de entendimento regional dos tipos de vinhos e o que combinava com o que, e junto com a Ivana se tornou muito mais fácil. Então, eu tenho que admitir que essa parceria já começou muito bem e certamente a viagem será incrível. Eu achei muita graça do Felipe. Ele falou, quando eu mostrei a ideia do roteiro, ele falou assim: nossa, mas chegou assim, bem mastigado. Mas ele deu o tom dele, né? Claro, assim, na escolha, ajudando na escolha dos hotéis. Eu já tinha me hospedado lá em alguns hotéis, mas ele deu o tom, assim, que fez a coisa ficar, né, esse roteiro maravilhoso aí que tá aí. Essa curadoria a gente sempre aplica nos nossos roteiros, né? Então a gente tem os roteiros já prontos sobre o que ver, né? E a gente sempre tenta colocar algum toque diferente, alguma coisa mais específica para realmente fazer um roteiro mais único. Falando um pouco da Oikos, assim, rapidamente, né? Nós somos uma empresa de 23 anos, uma operadora, somos especializadas em fazer grupos, destinos exóticos. Felipe, fala um pouco da empresa, sobre qual que é o nosso perfil aí, como que a gente trabalha. Sim, então, dentro desse nosso segmento da operadora de turismo, né, o nosso foco sempre foram roteiros exóticos, roteiros de natureza, então por isso que a África em si já se enquadra o continente como um todo, né? E já por sermos uma operadora, né, nós já fazemos as contratações todas diretamente com os fornecedores locais. Então a gente reduz a quantidade de atravessadores, vamos dizer assim, o que faz com que nós tenhamos um controle muito maior de todo o processo. Então, isso significa que, assim, quando eu faço um agendamento numa vesícula às 10h30 da manhã, eu estou tratando diretamente com a gestão de turismo daquela vinícola. E ali eu estou alinhando o almoço e se esse almoço é harmonizado ou não. E eles já nos antecipam, inclusive, qual que é o cardápio. Então, a gente tem todo esse controle do processo, que é algo que já faz parte do nosso cotidiano há muitos anos. E, especificamente, a África do Sul, como eu falei, é um destino que já é também do quintal de casa, né? Assim, temos esses fornecedores estabelecidos há muitos anos. Eu mesmo já estive na África do Sul por 5 vezes, assim, já testei todos esses serviços, sei muito bem como funciona, adoro Cape Town e região, né? Então, tá bem dominado, digamos assim, e certamente feito com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa, de maneira transparente e tranquila, entregar tudo da maneira como está contratada, no papel, com todos os horários, com tudo certinho, sem nenhum tipo de surpresa desagradável que possa virar alguma informação que a gente não a obteve, por exemplo, com antecedência, entendeu? E isso se aplica, por exemplo, em pequenos detalhes, desde eventuais restrições alimentares que os viajantes possam ter, que nos deixem saber que assim a gente pode também trabalhar essas necessidades específicas e qualquer outro pormenor que se faça necessário. E esse povo do vinho é bem exigente, né? A gente sabe que as pessoas, quando realmente mergulham no mundo dos vinhos, as pessoas são pessoas que elas querem uma coisa cuidadosa, uma coisa feita com critério, né? E esse nível de exigência, ele vai subindo mesmo, né? Então, a gente ficou, assim, muito seguro, né, com essa proposta, por isso, porque a gente tem absoluta certeza de que as pessoas, né, que estão vindo até a nós, né, esse grupo, né, já está em processo aí de montagem, né, a gente pretende fechá-lo em breve. Então, assim, são pessoas que vão ficar muito satisfeitas, né, e não dá para você escolher um hotel qualquer, não dá para você ir nas vinícolas que não são as icônicas. Então, assim, eu tive muito cuidado também de escolher essas vinícolas com critérios. A gente vai desde a vinícola mais antiga da África do Sul, que é a Grote Constantia, né, que é a vinícola que todo mundo que conhece um pouco da África do Sul sabe que essa vinícola produzia o vinho de Napoleão. Então, assim, ela é a vinícola mais antiga, né, da África do Sul. Então, assim, a gente sabe que são vinícolas que realmente vão trazer uma experiência bacana para as pessoas, né? Nós vamos visitar 13 vinícolas, né, Felipe? Então, assim, é um negócio bacana e, né, intermediado aí com passeios culturais que também, né, a Oikos aí, né, tá organizando aí junto conosco. Então, assim, vai ser uma oportunidade de mesclar essas coisas, né, e usufruir desse destino maravilhoso, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso roteiro
E para começar, para descontrair um pouquinho, eu queria perguntar para vocês aí, com relação à experiência que vocês já tiveram durante todas essas viagens que vocês fizeram pelo mundo aí, qual experiência marcante ou alguma situação aí que vocês queiram relatar ou que vocês acham que possa ser interessante para quem está nos assistindo com relação a vinhos. Então eu queria começar com você, Ivana, com toda a experiência que você tem aí com vinhos, né? Olha, viagens. eu realmente, assim, eu já visitei mais de 200 vinícolas, mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção é porque, por exemplo, lá na África do Sul, né, a gente sabe que tem vinhedos diversos, né, de uvas variadas, mas duas uvas chamam muita atenção na África do Sul, né? Que é a Pinotage, que é específica de lá. Foi um cruzamento, né, da Pinot Noir, que é uma uva francesa, com a Hermitage. Então, Pinot Noir com Hermitage virou Pinotage, que é a uva da África do Sul, emblemática da África do Sul. Não é a mais plantada, mas é a emblemática. Enfim, aí essa uva, então, é uma uva diferentona, que a gente, né? Mas já está sendo plantada até aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países também. Certo. E outra é a Chenin Blanc. A Chenin Blanc é uma uva que, assim, é a minha, eu posso falar que é uma das duas prediletas que eu tenho, que eu amo essa uva, eu amo os vinhos de Chenin Blanc. Então, assim, eu tive muita alegria recentemente, e nem foi fora do Brasil, que eu já visitei vinícolas da Toscana, Portugal, vários lugares, mas aqui no Brasil eu encontrei duas vinícolas que estão plantando essa uva. Gente, eu fiquei na alegria, né? Porque eu falei, uma eu trouxe até o vinho aqui para, né, a gente poder mostrar, que é a vinícola Amana. Essa vinícola é em Espírito Santo do Pinhal. Gente, é uma cidadezinha, né? Que, para quem conhece, tem 44 mil habitantes. E, sei lá, tem mais de 30 vinícolas. Interior de São Paulo ali, né? E 30 vinícolas que já tem lá. Um projeto, assim, bombando, né? De vinícolas. Muito em função de uma técnica nova que está aqui no Sudeste, que é a dupla poda. Só para resumir, né? Para nosso ouvinte aí que talvez não saiba. Super interessante. Né? A dupla poda é o quê? É enganar a videira. Então, a videira, ela geralmente, todos os lugares do mundo, a uva, ela é colhida no verão, janeiro, fevereiro, por aí. E aqui no Brasil, né, através de uma adaptação dessa técnica que chama dupla poda, né, que são os vinhos de inverno, o Murilo Albuquerque, que é um agrônomo interessantíssimo, inteligentíssimo, ele fazendo o doutorado dele lá na França, ele viu que o clima do inverno, de onde ele estava, era do verão, quer dizer, de onde ele estava, era muito semelhante ao inverno. O inverno nosso, né? Então, Sim. Ele falou assim, mas pena que então a gente tem o clima certo na época errada. Porque se a gente tem o clima ideal no inverno e tem que colher no verão, então a gente está o contrário. Aí ele, então, resolveu adaptar essa técnica e aí a gente poda as videiras 2 vezes. E aí a nossa videira aqui na região sudeste está dando a uva, tá produzindo a uva no inverno. E aí, com isso, os nossos vinhos estão ficando, assim, sensacionais. Então, é por isso que em Minas Gerais está com mais de 120 vinícolas aí, muitos projetos de vinícola para poder abrir. E na região sudeste, de um modo geral todo, né, tá com essa técnica. Então, essa vinícola, a Amana, né, tá com essa técnica da dupla poda, né, plantando a Chenin Blanc. E eu achei agora, semana passada que eu fui perto de Andradas, numa cidadezinha pequena que tem lá, numa outra vinícola também, eu achei um vinhedo de Chenin Blanc, que é a Latarine, uma vinícola pequena, mas interessantíssima, assim, um produtor corajoso, ousado, e ele está testando, porque na dupla poda, aqui em Minas e na região sudeste toda, né, deu muito certo a uva Sauvignon Blanc e a uva Syrah. Uhum. Aí todo mundo Syrah, Sauvignon Blanc, e ele está testando 60 tipos diferentes, né? E algumas vinícolas estão ousando. Então ele está testando lá e fez um também. Então aqui tem um exemplar, gente. Nós vamos tomar depois, tá? Depois que terminar isso aqui, Maravilha. A gente vai experimentar, né, esse vinho aí dessa uva que é sensacional. Então a gente está fazendo descobertas, né, aqui no Brasil. Sim. Então assim, Tempranillo, já tem Diamantina, já tem lá mesmo em Andradas, né, a Estela Valentino plantando. Então assim, daqui uns anos a gente vai ouvir falar muito são das vinícolas mineiras. Que maravilha, por aqui. Muito legal saber, né, que em Minas tem todas essas opções aí. Falando em descoberta, Felipe, além da África do Sul aí, que a gente já sabe, né, eu também já tive na África do Sul, os vinhos lá de muita qualidade, custo-benefício muito bom, né, a África do Sul ali, para quem visita, né. E, Felipe, algum outro destino que você destaca aí também, que tenha vinhos? A gente já vai falar da viagem, só que tô dando essa introdução aí ao mundo dos vinhos aí, ao mundo dos vinhos pelo mundo. Bom, eu
também já estive, né, em várias vinícolas pelo mundo, aqui no Brasil, mas principalmente região lá de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, Portugal, Espanha, Itália, no Chile, Argentina. Mas uma coisa que, na realidade, eu queria trazer para a África do Sul, que me chamou muita atenção na época, era justamente do quão antigas eram essas fazendas, essas vinícolas, que elas datam do século XVI, são coisas de 1500, a gente vai em fazenda de 1625, né? E elas têm toda uma relação com a Revolução Francesa e com as lendas envoltas ao cabo, né? As grandes navegações, e que esses europeus que começaram a descer para o cabo em 1500, quer dizer, nós estamos falando da época que o Brasil estava sendo descoberto. Verdade. Eles estavam começando a introduzir vinícolas nessa região, que é justamente, aqui pela imagem que a gente tem aqui na tela, atrás da Table Mountain ali, que é um grande vale fértil, com uma terra muito apropriada, e lá passaram vários povos, né? Tiveram os holandeses, a disputa pela rota comercial das Índias, e como eles se estabeleceram lá, e até hoje estão as mesmas fazendas que a gente vai visitar, algumas delas dessa data. Então, assim, o que eu queria trazer era só essa curiosidade que, em essência... não tem, eu não vou falar da vinícola A, B, eu sei que eu fui em Portugal, ou que eu fui no Chile, ou que eu fui no sul do Brasil, mas eu queria trazer essa curiosidade, assim, do quão antiga é e todo o contexto histórico que elas surgiram, né, com o expansionismo e as grandes rotas mercantis e todas essas lendas que estão em volta do cabo, né, a famosa cruzar o cabo, né, nas grandes rotas comerciais, navegações mercantilistas do século XVI. Tem muita gente que nem sabe disso que ele está falando, né, que as vinícolas são, assim... Todo o contexto histórico, né? Que elas são muito antigas. As pessoas falam, mas na África do Sul, o pessoal pensa logo em safari, né? Exato. Vai ter safari também no nosso roteiro, se quiser, né? No final tem o safari, mas... Tem que ter um safari, né? Tem que ter, né? Mas eu falo assim, a pessoa muitas vezes ela não sabe dessa riqueza, né? Dessa viticultura que tem na África do Sul, né? E é sensacional mesmo. Já entrando no roteiro, uma coisa que eu queria já conversar, falar sobre, seria quais são o que a gente... Dá um resumo sobre o que a gente vai visitar nesse roteiro aí. A gente vai passar por um pouquinho. 3 cidades, digamos assim, né? Certo. Nós vamos chegar diretamente, vamos para Stellenbosch, né? Vamos nos hospedar numa vinícola lá muito linda, que é a Spier. Vamos ficar alguns dias, né? 3 dias por lá. Depois nós vamos para Franschhoek, que é outra cidade fofa, né, Felipe? Nossa, uma cidade gracinha também, visitando ali as vinícolas próximas, né? E por fim a gente vai para a região de Cape Town. Então nós vamos passar por essas 3 regiões ali, né, explorando as principais vinícolas da região. E vamos fazer os passeios culturais também, né? Tem momentos aí que as pessoas vão explorar essas cidades, vão poder explorar outras coisas, e temos passeios também incluídos no roteiro. Como a gente vai estar em Cape Town, nós não podemos deixar, né? Como o Felipe lembrou bem, de ir na Table Mountain, né? A gente vai ter que subir lá, não tem jeito, né? E vamos também, né, na Praia dos Pinguins, claro, né? Que todo mundo pergunta, vai ter a Praia do Pinguim? Vai ter Cabo a Praia da Boa do Pinguim. Esperança. Vai ter o Cabo da Boa Esperança? Vai também, né? Então é isso, esse conjunto aí que ficou nesse roteiro aí. Quer completar, Felipe, alguma coisa? Do ponto de vista do itinerário, né, a gente divide em 3 núcleos principais, né? Vamos chegar, é importante lembrar, no voo direto da South African Airways, de São Paulo para Cape Town, sem escalas em Joanesburgo, que é muito confortável, é muito rápido esse voo. É um grande diferencial, até, né? Porque a gente já chega direto na costa, né? E do aeroporto a gente já vai direto para Spier, que é essa primeira vinícola onde nós vamos fazer o nosso primeiro módulo, digamos assim, que é na região de Stellenbosch. Lá é uma espécie de um inhotim com vinhos, assim. Ela é um grande centro de arte contemporâneo, também a céu aberto, muito bonito, jardins incríveis. E tem uma estrutura hoteleira estabelecida muito legal, e paralela a ela toda a produção de vinhos, que é uma vinícola de grande porte para a região, né, Ivana? Ela não é uma das pequenininhas, assim. Não. Aí dali a gente vai... Porque a região vinícola ela é composta basicamente por 3 cidades, é um triângulo. É Stellenbosch, Franschhoek e Paarl. A gente vai ficar em Stellenbosch, em Franschhoek. Franschhoek
no Afrikaner, né, que é essa língua, que é uma mistura do alemão com o holandês, que é um idioma local, significa a Vila dos Franceses. Então, depois a gente vai dormir em Franschhoek, num hotel boutique que está localizado já dentro da cidade, que é uma cidadezinha muito bonitinha, de casinhas brancas, vários restaurantezinhos tipo bistrô, assim, cidadezinha super agradável. E depois a gente vai, de fato, para Cape Town, propriamente dita, a cidade grande, né? Uma das principais cidades da África do Sul, é considerada como se fosse a Rio de Janeiro da África do Sul. E de lá a gente tem mais algumas vinícolas que a gente visita, voltando um pouco para esse contexto, não lá do Triângulo Produtor, mas das vinícolas antigas, como a Grúcia, Constância e a vinícola lá do Cabo da Boa Esperança, para que a gente possa fazer esse núcleo da cidade, que é muito interessante. O núcleo da cidade é uma parte histórica, né? Vale lembrar que Cape Town tem todo o seu desenvolvimento atrelado às grandes navegações, ao desenvolvimento mercantil do século XVI, século XVII. Então nós vamos acompanhar um pouco dessa história, vamos ter oportunidade de subir a Table Mountain e, obviamente, nós vamos ter um dia inteiro dedicado à Península do Cabo, que é onde está o marco geográfico do Cabo da Boa Esperança, e a Boulders Beach, que é a Praia dos Pinguins, além de outras surpresinhas que nós preparamos ao longo desse dia, que vai ser um dia fora do convencional. Assim, é um tour que a gente faz ele há muito tempo, só que nós demos uma cara diferente para ele e a gente vai falar um pouco melhor adiante. Né? Com certeza. Não vamos contar tudo, né, Felipe? Alguma coisa a gente tem que esconder, né? Com certeza. Ô, Ivana, falando um pouquinho das vinícolas aí. Felipe falou da Spire Wine Farm, né? Uhum. Que fica em Stellenbosch. Isso. Você podia falar um pouquinho dela? Qual que é o perfil ali? Qual que é ele já deu uma introdução bacana eu falo Spear, vocês falam Spire, mas tudo bem. Mesmo. Ela é uma vinícola que também tem uma estrutura hoteleira maravilhosa. Então, né, já me hospedei nela da última vez que eu estive lá. Sim. Então, assim, a gente vai estar lá, vamos chegar, vai ter um jantar para o grupo se conhecer, de boas-vindas, né, nesse dia. E a gente chegando, a gente vai dar uma descansada e à tarde a gente vai na Cavalli Estate, que é uma vinícola próxima que tem lá, né? E tem, assim, uma paisagem deslumbrante. Nós vamos, então, estar lá na Cavalli Estate. Vai ser a abertura, né, desse roteiro. E vamos fazer uma degustação lá nesse dia, né? E à noite a gente vai ter esse jantar de boas-vindas. No dia seguinte, nós ainda continuamos na Spear. Uhum. E aí nós vamos visitar as algumas outras vinícolas. E esse dia 2, a gente preparou, assim, um almoço sensacional, que vai ser na Tocara, que é uma vinícola espetacular, né? Então, assim, a Tocara, ela é reconhecidíssima e, né, tem vinhos fantásticos e um restaurante com uma vista, assim, de tirar o fôlego mesmo. Arquitetonicamente falando, também é linda, né? O design dela é incrível, incrível. Lá eles cuidam muito, eles têm muitas obras de arte. Então, como o Felipe falou, eles agregam muito arte com vinho, né? Então, é vinho com arte mesmo. Então, a Tocara fala muito disso. Antes a gente vai, né, estar ali na vinícola Ken Forest, eu até esqueço, são tantas, na Ken Forest, né? E vamos também fechar o dia, né? Vamos fechar o dia ali, né? Numa outra vinícola. Aí nesse dia, na realidade, a gente volta para fazer a degustação na Spear. Porque a gente não vai fazer a degustação na Spear no primeiro dia. A gente chega, descansa um pouquinho e vai para Cavalli. Aí a gente dorme no dia seguinte. A gente aproveitou para Cavalli. Tocar e volta para fazer o Felipe lembrou bem, assim, na hora que ele foi conferir, que a Cavalli não abria nas segundas-feiras. Aí o Felipe então falou, vamos inverter. Aí a gente inverteu, né? E aí a degustação ficou para segunda-feira. Então, na terça-feira, né, a gente vai na Haute Cabriere, que é uma vinícola também lindíssima, assim, eles têm uma preocupação muito grande com o vinho, sem muita intervenção, para ficar uma coisa mais natural, sabe? Depois nós vamos na Lelude, que é famosa pelos espumantes, que vai ser também uma oportunidade bacana, e vamos almoçar na lendária Bochendal. Então, esse é um dia também fantástico. No dia seguinte, né, no dia anterior, eu pulei um dia, no dia 3, desculpa. O dia da Waterfall vai ser só o Waterfall, mesmo porque a gente vai dar uma aliviada aí, né? Nas degustações, né, que já fizemos no dia anterior. E aí vamos só nessa vinícola para que as pessoas possam ter oportunidade de ir até Stellenbosch, visitar, né, a cidade, conhecer os lugares pitorescos ali, né? Depois a gente vai mudar de hotel, né? Como ele já falou aqui antes. Nós vamos a Franschhoek. Lá em Franschhoek nós vamos estar nesse hotel, que é um hotel boutique. A gente vai falar das hospedagens, né, daqui a pouquinho. Tá bom. E aí a gente vai conhecer, então, as vinícolas daquela região ali, né? Que aí vamos inaugurar ali com a Grand Provence,
né, que é uma vinícola também muito bacana, muito famosa. E a próxima, então, Rickett Bridge, né, até eu vi que vocês lançaram aí, né, uma divulgação com ela. Eu também vou lançar, porque ela é maravilhosa, é uma vinícola, assim, histórica, linda. E vamos almoçar na La Motte, que também tem, assim, vinhos incríveis, né? Século XVII também, vinho de 1690. Exatamente. Que maravilha. Então, assim, são vinícolas icônicas que a gente, né, escolheu a dedo mesmo. E aí, em seguida, vamos para Cape Town. E aí, Cape Town, nós vamos fazer esses passeios que o Felipe falou, né, mais culturais mesmo, para poder, né, conhecer a Península do Cabo, né, e nas atrações mesmo ali daquela região, aproveitar que a gente vai estar pertinho ali, né, de Waterfront, vamos, né, explorar aquilo lá e vamos visitar as 2 vinícolas também, que é a Groote Constantia, né, que não pode faltar no roteiro de jeito nenhum, e vamos fechar o roteiro na Cape Point Vineyard, que para mim é uma das mais bonitas da África do Sul. Ela é lindíssima, tem um lago maravilhoso, os vinhos são incríveis, né? Então, assim, eu acho que cada vinícola tem a sua peculiaridade, né? Tem vinícolas que a gente vai visitar a adega subterrânea, né? Tem vinícolas que a gente vai ver a parte de produção, tem vinícola que a gente vai visitar o vinhedo. Então, a gente vai mesclando isso aí para que a coisa fique bem interessante. Então, o roteiro a gente é suspeito, né, Felipe, de falar, mas o roteiro tá bacana. Ivana, curiosidade, dessas vinícolas que você falou, qual que seria a cereja do bolo aí? Qual que é a que você fala assim, essa daqui é a Eu tô com muita especial. expectativa da Haute Cabrieri. Eu tô com muita expectativa dela, sabe? Porque essa daí eu não conheço, né? Eu tive em 14 vinícolas lá da última vez, mas essa eu coloquei até por indicação, né, de um amigo, né, que é o Gerson Lopes, que ele é um apaixonado por vinhos também, é uma pessoa que estuda vinhos aí há 30 anos, e ele me deu umas dicas bacanas aí para poder complementar. Mas, assim, muito esperada é a Groote Constantia, principalmente por causa do vinho do Napoleão. Todo mundo quer esse vinho. Umas 5 pessoas, será que não dá para você trazer o vinho do Napoleão? Falou, gente, a minha mala não vai comportar. Então, essa daí seria uma pergunta próxima minha. Como é que é essa história do vinho do Napoleão aí? Explica um pouquinho o Napoleão aí pra é gente. um cara que ele gostava, né, muito de vinhos e ele estimulava isso, né? Então, assim, existe uma briga lá entre 2 vinícolas da região que falam, não, o vinho do Napoleão quem fazia somos nós. Mas a história fala que é realmente a Groote Constantia. É um vinho maravilhoso, é um vinho mais adocicado, né, um vinho de sobremesa, assim, um vinho muito bom. E tem essa história aí, né, dele, de Napoleão. Então, você imagina, né, Napoleão sei lá, ele morreu em 1800 e qualquer coisa, não é isso? E aí, quer dizer, a vinícola é de 1685. Então, quer dizer, né, é uma vinícola já, né, antigona mesmo. Então tem aí ficou com essa cereja do bolo aí, que é que todo mundo quer ir lá. Não, também quero provar esse vinho. E não é um vinho que você sempre encontra lá, depende muito da safra, ele é feito com muito critério. Então, dependendo da safra, eles não produzem, sabe? Então, a gente tem que chegar lá e dar sorte de ter o vinho para você poder, né, comprar. E são garrafas muito exclusivas, então você nem pode comprar muito. Tipo quando você vai lá, sei lá, você quer comprar um vinho em Portugal lá, um peramanca, você não vai poder trazer um peramanca, dependendo, você vai ter que visitar, talvez eles vão te vender uma garrafa. Então, sim, tem essas... muito exclusivo, né? Então, assim, o vinho tem essas coisas, né? Então, tem essas cobiças, as pessoas começam a querer aquele vinho. Eu falo assim, quem toma vinho gosta mais de comprar do que de beber. Sabe? A gente gosta mais de comprar. A gente viu, né? Eu vou comprar esse vinho, eu vou comprar. Então a gente não consegue. Então você acaba que você compra mais do que bebe, né? E cria essas lendas, essas histórias bacanas aí que realmente as pessoas querem, né, conhecer. Então não tem como, né, você ir, por exemplo, em Portugal, não vai na Cartucha, não vai na Vinícola Cartucha, não vai não vai na Pacheca, no Douro, você não vai na Pacheca, tem que ir, são vinícolas, né, que realmente todo mundo quer ir. Você vai, estou indo agora para Mendoza, estou levando Catena. 20 pessoas, todo mundo, mas todo mundo quer na se tiver Catena, eu vou. Então assim, e é bacana mesmo, sabe? Sim. Eu acho que tem que ir mesmo, é uma vinícola que fez a história aí, né, e alavancou isso tudo, né? Então assim, as pessoas querem conhecer. Tem muitas vinícolas, né, para se ver, mas algumas você não pode tirar do roteiro, né, porque as pessoas querem, as pessoas, né, fazem questão delas. Sim, e lembrando também, né, Ivana, que a gente vai estar viajando, quem estiver na viagem vai consumir vinhos também, certamente, fora das vinícolas, Com em Cape certeza. Town, no almoço, no jantar.
e com a sua orientação ali, com a sua consultoria ali, olha, gente, com esse prato é melhor, a gente tá ali para isso, né? Eu falo assim, o importante, que muitas pessoas têm me perguntado, sabe? Eu acho que para vocês também, se precisa entender de vinhos para viajar com a gente. De jeito nenhum. A nossa viagem não é para ir no chato, não é para ficar lá, né? Não, a gente tá lá para fazer ritual e ficar... Não, a gente está indo para ser uma viagem leve, sabe? Para ser uma coisa prazerosa. Então, as pessoas estão indo para poder tomar bons vinhos. Uma moça que está indo comigo agora para Mendonça, ela me perguntou assim, será que eu vou ficar constrangida porque eu não entendo muito de vinho? Eu só gosto de beber vinho. Falei, é isso aí. É você provar e falar, gostei, não gostei tanto. Você vai saber o que você gosta, não precisa você saber aprofundado para poder gostar de vinho, né? Sim. Vinho é isso aí, é unir pessoas, né, traz essas afinidades. As pessoas se selecionam por si quando, né, começam nesse mundo do vinho, porque as afinidades ali surgem. Então é muito interessante. Então não é uma viagem para ir no chato. Não precisa né? E tá tudo bem, sabe? Eu quero comer uma carne, mas eu não quero pinotage, que é um vinho mais encorpadão para poder combinar com carne. Tá tudo bem. Você pode pegar um vinho mais leve também. E sabe? Não é um momento de você estar estudando. É claro que algum aprendizado a gente traz, porque a gente mesmo conclui. Né? Quando você vai harmonizar uma coisa com outra, você fala, opa, esse aqui ficou bem mais legal, né? Igual quando eu tive no curso de sommelier, a primeira aula com água, eu falei, gente, mas será que vai ter assunto? A matéria é água, a harmonização da água com o vinho. Eu falei, gente, isso dá assunto. Nossa, gente, mas dá tanto assunto. E a gente viu, assim, claramente, se tomar uma água com gás, com um espumante, você mata o espumante. Então, são coisas, assim, que a gente vai... né, aprendendo e que são úteis. Agora, para ficar chatice, não, de jeito nenhum, né? As pessoas, duas perguntas muito, muito interessantes. Se precisa entender de vinho, claro que não, isso muito aí. Bom. E a outra é se posso ir sozinho, eu posso ir sozinha ou sozinho na viagem? Claro que pode, né? A viagem é para quem gosta de viajar, para quem tá de bem com a vida aí, ó, né? Então, assim, você gosta de viajar, curte, né? Paisagens bonitas, boa comida, gente interessante que acaba que as pessoas ali, né, se interagem e né, se selecionam entre si, então tá tranquilo. Você falou de unir as pessoas, né? Então eu acho interessante isso numa viagem em grupo. A gente faz muitas viagens. Você tem muito know-how nisso, né? Exatamente. Então não somente pelo vinho, que é o interesse em comum, mas também pelo destino. Então a gente acaba criando essa união, né? Das pessoas que participam dos grupos, acabam formando uma amizade, até uma comunidade entre eles ali, para fazer outras viagens com interesses comuns. E isso daí é uma característica muito bacana de viajar em grupo, né? É justamente promover, é o que você falou, unir as pessoas, né? Muito bom. E acaba que, assim, 2 pontos, assim. Primeiro é que os lugares são muito lindos, assim. Então a atmosfera é muito propícia para todo tipo de socialização. Verdade. Então, nos nossos grupos é muito comum a gente ter viajantes solo, né, que fazem seus apartamentos individuais, chegam lá, e amizades são formadas, criadas, e as pessoas começam já a combinar as próximas viagens, assim. Então, você combina um ambiente lindo, descontraído, todo mundo de bem com a vida, com interesses em comuns. Então, acabam que essas pessoas interessantes, elas se atraem, né, assim, isso é muito comum nas nossas viagens, assim. E num ambiente lindo, cercado por montanhas, jardins maravilhosos, aquela degustação harmonizada de um chocolatezinho ou de um amendoinzinho, sempre tem, né, uma coisinha muito ali, assim, e tal, debaixo de uma árvore frondosa, no microclima do Cabo, que é algo muito peculiar também, assim, a temperatura da região do Cabo, ela é única, né, realmente é o microclima do Cabo. Então não é calor, não é frio, é sempre agradável, é sempre bonito, aquele céu azul, entendeu? Então é tudo muito propício para que essas conexões sejam positivas, assim. Então, nesse sentido, é super comum, né? As viajantes solo são mais do que bem-vindas em todas essas nossas programações e sempre se dão muito bem. E além do planejamento de uma viagem em grupo, que as pessoas elas não precisam se preocupar muito com os detalhes, né? Já está tudo pronto, já tem todo o planejamento, já tem as hospedagens, já tem os transfers, já tem os passeios e tudo mais. Falando de hospedagem, Felipe, bom você tocar nesse assunto aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as hospedagens que a gente vai ter nesse roteiro, as características de cada hotel, de cada lugar.
Como é que vai ser isso? Bom, o roteiro está dividido em 3 módulos, né, distintos. Primeiro módulo é logo quando a gente chega do aeroporto, 1h30 de transfer, não mais que isso, até Stellenbosch, onde nos hospedaremos nessa vinícola, Spire, né, que é uma grande fazenda com uma estrutura hoteleira contemporânea, num ambiente a analogia que eu fiz é como se fosse um inhotim de vinícolas, assim, porque é um lugar com várias instalações artísticas a céu aberto, com um lago lindo, com vistas incríveis, um jardim impecável. E desse polo, né, ele está dentro do contexto do Triângulo das Cidades das Vinícolas, que são 3 cidades, nós vamos nos hospedar em 2. Então a primeira é Stellenbosch, no Spire, que é essa fazenda, uma fazenda produtora, ela está a alguns quilômetros do centrinho da cidade, justamente por ser na área rural, vamos dizer assim. Depois nós vamos dormir também em Franschhoek, que no idioma local é a Vila dos Franceses. Lá nós vamos ficar num hotel boutique, o Chapter. Chapter House, não é? Isso, Chapter House. Chapter House, exatamente. Chapter House Boutique Hotel. Chapter House Boutique Hotel, que é um casarão histórico também. Ele já está localizado no centrinho da cidade. Então vai ser acessível a pé a outros atrativos que Franschhoek tem, lojinhas, etc. E o terceiro módulo é Cape Town propriamente dito. Já em Cape Town a gente está hospedando no Radisson Red, que é um hotel icônico, arquitetonicamente falando, extremamente bem localizado, porque ele está totalmente em waterfront, pertinho da ponte Pencil, aquela ponte reclinável que tem lá, do lado da Torre do Relógio. Então é no olho do furacão. No melhor, onde melhor tem que lugar. estar. Onde tem que estar, porque ali também complexo comercial, tem shows à noite, diversos restaurantes interessantes. Então é onde devemos estar de fato, né? São selecionados a dedo também a hotelaria, padrão superior luxo, 4, 5 estrelas durante toda a viagem. Bacana. Aproveitando que você está falando aí, eu queria falar qual que é a gente já conhece, mas é bom falar. Qual que é o diferencial da Oikos nesse roteiro aí que você considera? Bom, de fato, é a montagem da agenda, vamos dizer assim, né? Porque essa não é uma viagem qualquer, não é uma viagem convencional para a África do Sul. É uma viagem com interesses específicos para um público muito específico. E nisso a gente teve que trabalhar, e nisso a gente se adaptou, né? Para não, por exemplo, no dia do tour do Cabo da Boa Esperança, a gente geralmente faz o almoço perto da Praia dos Pinguins, mas é um restaurante mais standard, assim, é um restaurante que tem uma vista bonita e tal, mas ele não é lá, né, assim, a nossa Cape Point Vineyards, que é onde vai ser o almoço desse dia especificamente para esse nosso grupo. Então, a gente, de fato, customizou uma viagem única. Essa viagem, você não vai encontrar ela em qualquer lugar. Ela não existe em outras empresas de turismo. Ela não está porque a gente desenhou ela do zero. A Ivana veio com as vinícolas e a gente distribuiu da maneira que entendíamos, né, junto com os fornecedores locais, junto com a disponibilidade hoteleira, como que isso funcionaria do ponto de vista turístico para que se desse uma cara de pacote turístico. Então, esse é o sentido, assim, é a super customização isso aí. Que a gente criou na unha, né, Ivana? Nossa. Então, isso não tem pronto no mercado, sabe, gente? E o Felipe lutava, né? Eu tenho que tem que ser essa vinícola, eu falava, tem que ser essa vinícola. E aí acaba que a coisa foi se desenhando mesmo. E eu acho que é importante também lembrar que né, foi feito também uma proposta para quem quiser fazer o safari, né? Claro. Então, no último dia, como no último dia do roteiro, é um dia livre para as pessoas fazerem umas compras, né? Quem não for para o safari, quem for nesse último dia que é livre, já vai para o safari, né? Que tem as opções aí de 3 dias, né? No safari. E, então, assim... Que já seria numa outra região. Né? Mas, assim, ainda voltando um pouco, uma coisa que é impensável nesse roteiro
é não ter a companhia da Ivana. Porque se não tivesse a Ivana nessa proposta, nada disso seria possível. Um roteiro muito especial. Então, assim, não é que a gente tenha... assim, o que eu fiz foi só o montar pra cá, pra lá, que hora que sai, que hora que chega, onde que a gente vai primeiro, onde que a gente vai depois, qual que vai ser a sequência das visitas. Agora, sem a presença da Ivana, nada disso seria possível. Sim, a gente sabe que o maior diferencial que nós temos é a Ivana Macedo. Não, mas e eu realmente fica gosto super muito, feliz. Né? Eu faço assim, essas viagens. Vinícolas realmente é o meu maior prazer de visitar. Aí muita gente, as pessoas às vezes não entendem. Uma amiga minha falou comigo, mas você vai viajar para vinícola esse feriado agora? Eu falei, vou, gente, vou conhecer lá 2 vinícolas que eu tô há um tempão precisando de ir, de visitar. Mas, nossa, Ivana, gente, a gente chega lá, daí a pouco eu já tinha 4 casais interessados na viagem da África do Sul, 2 me pediram, mas não dá para encaixar em Mendonça? Eu falei, gente, Mendonça está estourado. Mendonça realmente, assim, eu queria levar 17 pessoas no mar, estou levando 20. Então, assim, Mendonça está estourado. Então, podemos até pensar num outro roteiro de Mendonça mais para frente. Mas tem muita coisa por vir, né? Então, realmente, assim, é um prazer. Então, igual eu falei, é um hobby que está ficando um hobby elaborado, né? Então, assim, acaba que quando você visita muitas vinícolas, né? O Felipe também já visitou várias, você já sabe o que escolher, que tipo de degustação que você vai selecionar para o seu público, porque é diferente, né? Você ir numa vinícola, chegar lá e fazer uma degustação lá, padrão. Não, eu falo, olha, eu quero que inclua esse vinho, eu quero que inclua aquele vinho, eu quero que seja, né, dessa forma. Então, isso para quem está indo é muito bom, né? Facilita bastante. E a gente é alegre, né? Então, eu falo assim, quem trabalha com turismo como vocês e quem gosta, né, como eu, né, de estar nesses roteiros, a gente é alegre, a gente vai realmente por prazer. Então a viagem fica gostosa, as pessoas ficam amigas. A gente voltou do Chile, o povo não quer mais desgrudar, sabe? Já tivemos um encontro num bar de vinhos, já tivemos um churrasco que o pessoal juntou lá e falou, nós temos que encontrar. Então as pessoas criam um laço muito, muito interessante, né? Então isso que é bacana. Enriquecedor. É enriquecedor. Sim, Ivana, a gente está chegando para o final do nosso Passou podcast. Rápido, hein, Felipe? Passou super rápido. Voou. Verdade, a gente não vê o tempo passar, né? E eu queria terminar com vocês deixando uma mensagem de... Ivana, o que a gente pode esperar de você estando lá conosco, com os passageiros nesse grupo tão especial? E realmente, como o Felipe falou, você é a diferença, o diferencial dessa viagem, uma especialista ali acompanhando todo o roteiro. Então, Ivana, o que a gente pode esperar desse grupo aí? E se você puder deixar uma frase de despedida inspiradora. Meu Deus. Para quem está nos assistindo. Eu acho que as pessoas podem esperar isso que eu resumo aqui. É uma viagem leve, é uma viagem memorável. As pessoas vão ter muito prazer de estar lá, né? Eu vou estar inteira, eu vou estar disponível, né, para poder a gente fazer desse momento um momento único mesmo. Porque para mim, viajar, né, é agora. Então a gente chega, né, as pessoas ficam às vezes, não sei se eu posso, não sei se eu devo. Então se você for pesar tudo na vida, você nunca vai achar um momento ideal, adequado, né? Então assim, o momento é agora. Viajar é enquanto a gente está, né, com sonhos, que a gente está com esperança, que a gente está com alegria, que a gente está com vontade de viver. Então é isso que eu penso. Eu acho que viajar, eu penso isso, né? É essa oportunidade de você estar vivo mesmo e de fazer sua vida melhor, né? Então que venham com a gente dessa eu estou falando que é a viagem dos sonhos, porque é mesmo, né? Uma viagem dos sonhos, né? Com certeza, é uma viagem dos sonhos. Isso Felipe, suas considerações aí e o que esperar dessa viagem? Bom, antes disso, eu queria voltar num tema que a gente não abordou, que foram os safaris, né? É verdade. Que a gente falou muito en passant sobre eles, né? Uhum. A África do Sul geralmente é sempre um destino associado também à vida selvagem. Então, apesar desse roteiro não ter sido elaborado com esse foco, mas também teremos oportunidade de conhecer da fauna da região do Cabo, existe a nossa extensão a essa viagem, que é uma extensão opcional para visitarmos reservas de vida selvagem na África do Sul, com a possibilidade de imersão em safaris. Então, essas extensões são de 3 dias e 2 noites, e elas podem ser feitas no Parque Nacional de Pilanesberg, que fica localizado próximo a Johannesburgo, ou
na região do Parque Nacional Kruger, da qual demanda um aéreo interno. Esses programas eles já estão disponíveis, tá, pessoal? Então são 3 dias e 2 noites com 4 safaris, dormindo dentro da reserva, ficando nos lodges de safari, né, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer os passeios 2 vezes por dia. Por isso que em 2 noites fazem 4 atividades de Game Drive, que são bem suficientes para conhecer os Big Five, né? Essas reservas que a gente indica são reservas Big Five, mas isso é uma parte, né? É um adendo ao grupo, é um opcional, mas é porque realmente, assim, é muito comum, né? A demanda chega, mas a gente vai ficar só no Cabo, como se fosse pouco, né? Porque tá uma viagem intensa, profunda, bastante completa, mas é claro que as pessoas também fazem aquela associação, já cruzei o oceano, agora eu quero ir lá. Então eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou lá ver os bichos. Então a gente também já desenhou essa extensão, ela está encaixando direitinho com o roteiro, só que aí quem optar em fazê-lo, vai fazê-lo de forma mais individualizada, né? Não seguirá com o grupo até o final, o grupo volta para o Brasil e esses viajantes interessados em prosseguir para essa imersão em vida selvagem sul-africana, seguem para as reservas específicas que a gente está disponibilizando para essa viagem. E não podemos esquecer também uma coisa importante que a gente não falou, Felipe, é que a gente vai ter uma pessoa, né, da região, né, que fala português o tempo inteiro conosco para fazer as traduções, né, nas vinícolas. Sim, super importante. Isso é importante, isso, né? Porque a gente precisa disso o tempo inteiro. Então vai ter uma pessoa conosco full time, né, que foi selecionada a dedo também aí pelo Felipe, né, para estar conosco todos os nossos passeios. Nós teremos essa guia, né? Exatamente. A gente tem uma guia local, né? Ela é uma sul-africana, filha de portugueses, que fala português fluente. Que nos acompanhará durante toda a viagem. Então, além dela ser uma guia credenciada pelo Ministério do Turismo da África do Sul, com toda a sua formação, toda a sua capacitação profissional, ela atuará também como uma intérprete no momento das degustações, porque quando a gente chega numa degustação numa fazenda dessas, nessas regiões produtoras, elas são realizadas geralmente em inglês, por algum funcionário da vinícola. Então, ele é quem faz a introdução, e aí, nesse momento, nós teremos lá a nossa guia sul-africana, fluente em inglês e português, que auxiliará em todo esse processo também de fazer as traduções simultâneas ali. Além de tudo, ela também entende vinho. Então, vai ser muito bem-vinda, vai ajudar. Com certeza. Né, assim, sem, claro, deixar de passar os aspectos mais importantes, porque o funcionário da vinícola ali na hora, ele vai trazer, esse vinho tem notas disso, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é bom a gente ter esse agente facilitador ali no momento. Claro, do entendimento. Exatamente, consiga transmitir, né, a mensagem real de fato que aquela experiência ali está nos oferecendo. Maravilha, gente. O papo tá ótimo. Eu ficaria aqui horas conversando sobre vinhos, sobre viagens, sobre destinos. Eu concordo. Eu acho que a experiência de você ir para a África do Sul, o safari é uma coisa que chama muita atenção, né? Muita gente tá perguntando. Você ir para a África do Sul, eu acho que combina muito você fazer um safari lá, né? E algumas pessoas até vão como safari, como o próprio a experiência principal. Então eu acho que para quem não conhece, ou para quem conhece e quer refazer o safari, perfeito, gente. África do Sul, falamos aqui sobre o grupo. Esquecemos de falar sobre o período do grupo, né? Nossa, que a gente vai fazer aqui. Isso é 26 super importante. De setembro. 27 de setembro a 7 de outubro. 27 de setembro são 11 dias e 10 noites, né? O grupo, para quem tiver interessado. Gente, então vamos combinar enogastronomia, gastronomia, experiências em lugares incríveis. Vamos ter guia local, vamos ter a Ivana Macedo acompanhando aí, que faz o grupo ser muito especial e estar num destino incrível, com pessoas incríveis, viajando pela Oikos Travel. Então convido a vocês, caso vocês queiram mais informações, nós e toda a equipe da Oikos estamos à disposição lá. Se vocês quiserem também conversar com a Ivana, alguma coisa mais específica também, Ivana,
Tranquilo. também à disposição. Vou deixar meu Instagram, né? Que é Sim. Apaixonada por Vinícolas e Vinhos. Então, meu Instagram tá lá, também tem várias postagens a respeito, né? Que podem tirar também dúvidas. E é isso, né? Estamos aí para poder fechar esse grupo e só esperando as pessoas que se sentirem assim atraídas por essa viagem incrível. Sim, quem quiser também tirar alguma dúvida técnica, você, Felipe, mais de quantos países aí, Felipe? 70. Mais de 70 países aí pelo mundo, quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa referente a toda essa parte técnica da viagem, gente, podem falar também com o Felipe diretamente na Oikos, toda a equipe da Oikos à disposição de vocês para todas as informações que vocês precisarem. Mas, gente, nós somos especializados em grupos, a gente já tem experiência de cuidar dessas viagens com o maior carinho, então eu tenho certeza que vai ser uma viagem incrível. Estamos esperando por vocês. Isso aí. Obrigada, Até a gente, próxima. mais uma vez pela oportunidade. Gente, qualquer Obrigada. coisa, entre em contato. Muito Isso aí. obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.